Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Deixa eu te falar, a desorganização financeira, ela não quebra somente a sua conta. Infelizmente, ela atinge áreas pessoais da nossa vida. Ela quebra a sua paz, sua autoestima, gera ansiedade, descontrole, a falta de tranquilidade. Ou seja, ela te perturba de todos os modos. Muita gente acha que viver a desorganização financeira é algo comum, é algo normal. Até porque a maioria das pessoas ao nosso redor não tem essa boa educação, essa boa prática de ter o controle financeiro na palma das suas mãos. Mas eu preciso te dizer que a desorganização financeira tem consequências profundas e, infelizmente, acumulativas. E nesse vídeo você vai descobrir como é que ela pode custar caro para você. A gente vai começar mostrando os efeitos invisíveis da desorganização financeira. A primeira coisa é a ansiedade. Se você não é ansioso, causa em você uma ansiedade constante, se você já tem essa emoção abundante no seu coração, ela começa a enfatizar. Você vive ansioso por qualquer coisa, principalmente com relação ao dinheiro. Você tem medo de abrir o aplicativo do seu banco, ver o extrato da sua conta, ver o quanto você deve. E isso tudo te causa uma baixa autoestima, vergonha e um sentimento de culpa, porque você não consegue sair desse buraco. E sabe o que é engraçado? As pessoas que vivem essa realidade, elas têm noção de que é importante guardar dinheiro e investir. Só que como é que elas vão fazer essa realidade se tornar possível se elas já começam o mês endividada e no final do mês já não sobra mais nada? Infelizmente, é o que a maioria dos brasileiros vive. Isso possui agravantes, tá? Na relação com o seu parceiro. Muitas vezes vocês não conseguem construir um plano em conjunto. Sempre há brigas por causa do dinheiro. No lado profissional, a mesma coisa. Muitas vezes você se submete a empregos nos quais você não se submeteria se a situação estivesse diferente. Se você não precisasse tanto pagar suas dívidas, suas contas, tudo que veio se acumulando ao longo do tempo. É como um imigrante. Imagina que você sai daqui para outro país, por exemplo, para os Estados Unidos, e aqui você é formado em odontologia, engenharia ou qualquer outro curso. Chega lá, você só é mais um. E infelizmente você tem que se submeter a empregos nos quais você não se submeteria aqui no Brasil somente por causa da necessidade. Há também os agravantes no consumo, tá? Esse turbilhão de emoções que as pessoas vivem gera compras por impulsividade, sem a menor necessidade. E isso tudo acaba drenando o seu orçamento mês após mês, gerando um ciclo vicioso no qual você não consegue sair. E eu acredito que o pior de tudo está por vir, que é quando você se torna escravo do hoje, do agora. Você não consegue fazer planos a longo prazo. Você não consegue ter uma reserva de emergência para lidar com as situações que fogem ao seu controle. Primeiro, porque você já está extremamente endividado. Segundo, porque não sobra dinheiro para nada no final do mês. E isso tudo faz com que você viva um dia após o outro, sem pensar como é que vai ser sua vida no dia de amanhã, sem se planejar, sem ter objetivos e metas sólidas nos quais você tem certeza que você pode alcançar. É importante também que a gente compreenda por que a gente vive essa situação. Por que que isso acontece? Eu sempre digo aos meus alunos, a gente não pode analisar a consequência do que a gente está vivendo. A gente tem que sempre analisar a raiz do problema, a causa, para tentar, assim, combater isso e mudar a nossa realidade. Então vamos responder a essa pergunta. Você vive essa realidade normalmente por 3 motivos simples. A primeira, falta educação financeira na nossa sociedade, para os nossos filhos, para os nossos netos. Faltou para a gente. A gente não sabe como lidar com o dinheiro mês após mês. A gente não sabe como se planejar, ter controle financeiro. O segundo ponto é a cultura do consumo. O consumo para preencher uma emoção, o consumo para que você se sinta melhor. E esse bom sentimento que muitas vezes você tem quando compra algo novo, ele é algo totalmente passageiro. Infelizmente, é acompanhado por um sentimento de culpa quando essa compra não é planejada e só te ajuda a se acumular em dívidas. E o terceiro ponto é a cultura do imediatismo. Infelizmente, um dos pontos ruins do avanço tecnológico é o imediatismo. A nossa sociedade, os nossos jovens, os nossos filhos querem tudo para agora, não sabem viver o processo, não sabem abrir mão de algo bom hoje para ter algo melhor amanhã. Não se dedicam, não têm resiliência, não têm bons projetos, não têm metas sólidas e constantes. E isso tudo constitui uma sociedade mais fraca e dependente
uns dos outros. Dependente emocionalmente, dependente de aprovação, dependente de sempre ganhar e nunca saber perder. Só que aqui eu não vou somente te atacar, tá bom? Eu preciso te dizer que você não tem culpa de não ter tido a educação financeira, mas sim, você tem culpa de viver essa realidade hoje, de não tomar ações práticas, sólidas e constantes dia após dia para deixar as dívidas para trás, começar a poupar dinheiro, começar a investir, alcançar os seus sonhos, seja uma viagem de sonhos, uma casa que você queira, um carro que você sempre desejou ter. A gente não pode se lamentar pelo que aconteceu ontem, mas as nossas atitudes hoje podem e devem mudar a nossa realidade amanhã. Um dos 3 pilares que eu utilizo no meu curso e eu bato todas as vezes nessa tecla é necessário que, antes de você começar a investir, de você guardar dinheiro, de você poupar, você arrume a sua casa. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam: Daniel, será que eu posso investir tendo dívidas? Não, isso é loucura. Infelizmente, isso é burrice. Normalmente, os juros da sua dívida são muito maiores do que os juros que você vai ter de rentabilidade investindo. Então, arruma a casa, transforma a sua mente, tenha um bom plano, tenha um controle das suas finanças, saiba onde você quer chegar e o que é que você precisa para chegar lá. E é exatamente isso que eu mostro a eles, fazendo com que eles tenham melhores escolhas dia após dia, tendo um melhor controle financeiro, tendo uma estratégia sólida para atingir uma reserva de emergência, uma boa carteira de investimentos que lhe dê renda passiva todos os meses e lá na frente a sua liberdade financeira e a tranquilidade que o dinheiro pode e deve te oferecer. Se você quer aprender esses passos, se você quer transformar a sua vida financeira, se você quer dar outro rumo à sua vida e não somente ser escravo do hoje, vou deixar aqui embaixo o meu curso, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima.